1 Tessalonicenses 5,16, ele diz assim: regozijai-vos sempre. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Falando aos crentes em Filipos, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Meu assunto é esse: regozijai-vos sempre, sejam contentes, estejam contentes sempre. Irmãos, que mandamento surpreendente! Que ordem desafiadora, irmãos. Vou fazer uma pergunta aos irmãos: é possível regozijar-se sempre? Eu já vi gente meneando a cabeça dizendo que não, né? Não seria uma ordem meio fora da realidade? Ocasionalmente nós temos nossos momentos de entusiasmo, de celebração e alegria. E nesses momentos faz todo sentido estarmos alegres, contentes, constantes, mas sempre, regozijai-vos sempre, sempre, nos traz 4 problemas hermenêuticos. Quais são os 4 primeiros problemas que eu quero trazer para os irmãos? O primeiro é que trata-se de um mandamento, é um imperativo, é uma ordem de Deus. Deus nos ordena regozijarmos sempre. Ele não diz isso como se fosse uma opção, uma sugestão que você pode ou não praticar. É uma ordem. Piorou um pouco? Segundo lugar, a ênfase é para regozijarmos sempre. Se fosse, é uma ordem e é uma ordem contínua, tá? Se fosse algo eventual que praticamos de tempos em tempos, praticássemos de tempos em tempos, seria muito fácil acatar essa ordem. A ênfase desse texto bíblico é que nós devemos nos regozijar sempre. E o problema vem aqui, é que há 2 palavrinhas extremamente radicais: sempre e nunca. Às vezes eu converso com candidatos a casamento, e às vezes nós usamos um livro que tem algumas frases e colocamos as frases para ver o que eles acham dessas frases. E às vezes a frase diz assim: o marido sempre deve fazer isso. E eu fico esperando o que os cônjuges, os futuros cônjuges vão dizer isso, né? Dessa frase. Mas sempre quando a frase tem sempre, é muito difícil. Se a mulher diz lá em casa para o marido: você nunca ajuda, você nunca lava prato, nunca lava louça suja, ele vai ficar injuriado, irmãos, porque em 1994 ele lavou um copo. Está entendendo? Está entendendo? O sempre e o nunca são extremamente radicais. E Deus diz sempre, regozijai-vos sempre. Então é muito difícil. Terceiro problema, irmãos, é a realidade do nosso coração. Nós temos uma tendência para a depressão, temos tendência para o pessimismo, para a melancolia. E vocês já consideraram como muitas vezes nós mesmos somos os nossos maiores algozes? Vivemos num mundo caído, vivemos num mundo de relacionamentos confusos, onde há infidelidade, há traição, doenças, enfermidades. Se você está lembrado, o autor de Eclesiastes, no meio do seu pessimismo, no meio da sua incredulidade, ele ironiza até mesmo a alegria, e ele diz em Eclesiastes 2:1, do riso eu disse, é loucura,
e da alegria, de que serve? Qualquer autor secular, existencialista, leria esse texto, regozijai-vos sempre, com uma incredulidade terrível, com uma tremenda ironia. Como é possível regozijar-se sempre? No mundo caótico que nós vivemos, marcado por pressão, injustiça e angústia. Mas a ordem é: regozijai-vos sempre. É um chamado aos cristãos para cultivarem uma alegria constante em suas vidas, mesmo diante de dificuldades e desafios. É natural, irmãos, experimentarmos diferentes emoções, incluindo tristeza, raiva, frustração. Quem aqui não experimentou isso? Isso sem contar nossas variações de humor, estados de ansiedade, medo. Entretanto, Deus nos convida a não nos deixarmos dominar por essas emoções, mas buscar força nele para superar os desafios e cultivar uma alegria constante. Regozijar-se sempre é um chamado de Deus para a nossa vida. Muito bem, irmãos. Além disso, para completar um pouco mais o quadro, nós passamos por perdas. Nós passamos por traumas. Nós passamos por situações dolorosas. E aí a alegria parece ser inatingível. Sofrimento físico e emocional podem nos levar à tristeza, ao desânimo e questionamentos. As pressões que nós temos no trabalho, que falar delas? As responsabilidades familiares, as nossas relações interpessoais que não dependem só da gente, né? O estresse, a ansiedade, tudo isso dificulta o cultivo da alegria. As injustiças e as maldades desse mundo, a pobreza, a violência, as guerras e outras formas de sofrimento humano. Será que Deus não sabia nada disso quando nos diz, pela pena do apóstolo Paulo, regozijai-vos sempre? Sem contar, para terminar mesmo o quadro, nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Nós trazemos dúvidas no nosso coração, somos tentados e as tentações são às vezes terríveis. E elas podem nos afastar de Deus e nos afastar da alegria que Ele oferece. E aí, tudo isso traz culpa, traz vergonha e traz desânimo ao nosso coração. Então, como nos regozijar sempre? Em primeiro lugar, precisamos entender a natureza dessa alegria. A alegria que Deus está propondo para a gente é ultra circunstancial. Não se baseia nas circunstâncias favoráveis, mas sim numa fé profunda em Deus e na esperança de vida eterna que há em Cristo Jesus. Nós nunca viveremos alegres se dependermos das oscilações das circunstâncias. Como eu disse, problemas relacionais, problemas financeiros, variação do mercado, variação de saúde, tudo isso pode nos roubar a alegria. E a verdadeira alegria não é apenas presença, nem tampouco ausência de coisas ruins. Estar alegre quando as coisas vão bem, até o ateu consegue estar alegre quando tudo está bem. A fé em Deus é fundamental para cultivarmos esse tipo de alegria que Deus está falando para nós através do apóstolo Paulo. Acreditar que Deus está no controle
de todas as coisas, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Isso pode trazer paz, esperança e alegria ao nosso coração. Por isso, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, não é uma alegria que depende das circunstâncias, mas uma alegria que depende de Deus. Se fundamenta num relacionamento íntimo nosso com Deus, na certeza da sua graça, do seu amor incondicional e na esperança que temos da salvação em Jesus Cristo. E o que mais rouba a alegria do nosso coração são as circunstâncias. Então, às vezes, esperamos que as coisas andem sempre bem, que nada de mal nos aconteça. E aí ficamos esperando que não tenhamos nunca perdas, que nunca tenhamos tribulação, nunca tenhamos danos. Mas Jesus nos advertiu: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se dependermos das circunstâncias para termos felicidade, se dependermos dos acontecimentos, nós viveremos constantemente numa gangorra emocional. E o apóstolo Paulo diz uma coisa em Filipenses, a carta mais alegre, onde ele está preso por causa da sua fé. E aí ele diz assim: aprendi a viver contente. Eu gosto dessa frase pra caramba, porque houve uma época em que ele não sabia viver contente se as circunstâncias fossem ruins. Mas ele diz que ele aprendeu. Então significa que nós podemos aprender também. Se ele aprendeu, nós podemos aprender. E ele está nos dizendo que contentamento não é algo natural. Não é algo natural. Ele diz que aprendeu. Ele não sabia, a sua afirmação expressa um estado de maturidade. Ele chegou a uma maturidade espiritual que de repente ele aprendeu, ele conseguiu experimentar contentamento diante de qualquer circunstância. Se vocês estão lembrados de Filipenses, ele diz: sei passar necessidade, sei ter em abundância. Lembra-se que ele diz isso? Ele diz que sabe ter fartura, mas também ter necessidade. Ele sabia enfrentar honra, mas também ser humilhado, não é? E aí ele disse: olha, eu aprendi a ser contente, transcendendo as emoções passageiras, e eu tenho a certeza que Deus supre todas as minhas coisas. E aí ele fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós, geralmente, quando lemos isso, escrevemos isso, nós botamos assim: posso dar um soco no Mike Tyson, tendo só 60 quilos, porque tem um Deus que me fortalece. Mas não é nada disso que ele está falando, a Bíblia. A Bíblia está falando que eu posso enfrentar as circunstâncias. O Mike Tyson pode me dar um soco, e eu posso ainda continuar ainda crendo no Senhor, porque tem um Deus que me sustenta. Bom, a base desse contentamento reside numa fé inabalável em Deus, em reconhecer que Ele é o provedor de tudo que necessitamos, tanto materialmente quanto espiritual, que Ele está no controle de todas as coisas, e essa confiança nos liberta da ansiedade, das preocupações com as coisas presentes e as coisas futuras. Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Ele está dizendo o seguinte: as dificuldades, os sofrimentos da vida presente são passageiros em comparação com a glória eterna que nos espera em Cristo Jesus. E aí,
pensando dessa maneira, mantendo essa atitude positiva e grata, ele conseguia viver contente mesmo diante das adversidades. Então, irmãos, é isso. Segundo lugar, precisamos cultivar gratidão, regozijar sempre. É preciso a gente aprender a cultivar no nosso coração gratidão. A questão essencial não é o que a vida faz conosco, mas o que fazemos com a vida. É isso mesmo. Nem sempre a vida nos é favorável. Nós enfrentamos incompreensões, injustiças e até mesmo abusos. E a interpretação que damos ao que nos acontece dependerá das lentes que nós olhamos as coisas. Tempos maus são solos perfeitos para fortalecermos o nosso interior. E ao invés de deixarmos que os tempos ruins nos derrubem, nós precisamos aprender a continuar andando e olhando para as coisas boas que muitas vezes estão escondidas. Irmãos, vocês já viram pessoas mal-humoradas? Como pessoas mal-humoradas são infelizes? Já viram? Você já teve uma pessoa mal-humorada em casa? Você dá bom dia e ela te diz, por quê? Né? Mais ou menos isso, né? É o seu filho pequeno mal-humorado, o ambiente da casa fica difícil. Seu filho pequeno mal-humorado, o ambiente da casa fica difícil. Tudo é transformado em bronca e raiva. Por isso, o contrário de gratidão é a murmuração e a amargura. Não é sem razão que as Escrituras Sagradas afirmam: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Ser agradecido faz todas as coisas melhores. Um coração grato consegue celebrar a vida ao invés de ficar reclamando de tudo e de todos. A gratidão é uma força muito poderosa, irmãos. Alguém disse que felicidade é igual realidade menos expectativa. Realidade menos expectativa é igual a felicidade. Isso significa o seguinte: quanto maior for a sua expectativa e quanto ela mais se afasta da realidade, você terá mais oportunidades de se decepcionar e ficar infeliz. Olha o que ele diz. Se você tem expectativas altas demais e realidades de menos, você terá uma sensação de vazio. Quanto maior é a sua expectativa em relação a alguma coisa que você não tem, maior será a sua possibilidade de tristeza e frustração. O aumento das expectativas tem sempre impacto negativo sobre a nossa felicidade. Eu cheguei aqui nessa igreja e umas dois meses depois que eu cheguei aqui nessa igreja, um casal que estava completando 1 ano de casado veio falar comigo. E falou comigo o seguinte: pastor, nós estamos aqui no gabinete para lhe dizer que nós vamos nos separar. Falei, mas espera lá. Eu me lembro, pastor Alcione Tadeu dos Santos era o pastor interino dessa igreja, e eu estava com ele no Seminário do Sul, e ele falou: estou subindo a Teresópolis para fazer o casamento de vocês dois. Isso tem 1 ano e pouco, né? E eles falaram: exatamente, foi o pastor Alcione que fez. Mas como é que vocês vão se separar? Está dando tudo errado. Namoro foi bom, noivado foi bom, nós nos casamos e a coisa deu por torto,
e nós chegamos à conclusão que o nosso casamento não dá certo. Eu falei, vocês fizeram alguma preparação para o casamento? Não, eu falei, olha, não sou conselheiro matrimonial, mas já que vocês não fizeram e vocês vão se separar, por que então a gente, já que vocês já estão casados há 1 ano, a gente não faz isso e a gente talvez detecte o que está dando errado aí nesse casamento? Vocês topam? Já que vocês vão se separar mesmo? Tá bom, pastor, vamos nos separar. Então vamos fazer isso aí. E eles descobriram que não havia nada de errado no casamento deles. Eles descobriram que a expectativa do casamento deles era totalmente real. Acho que eles andaram vendo muito novela e começaram a colocar algumas coisas como certas no casamento, e a coisa não acontecia no mundo ideal deles. O mundo real era um pouco diferente. Eles falaram assim, não pastor, não tem nada errado não, nós vamos continuar. E eu estou falando isso, irmãos, porque esse casal, eu inclusive aconselhei a ele sair da nossa igreja e ir para a igreja dela, porque um vivia numa igreja e outro na outra. Quando um casal vive numa igreja, é como a sua esposa almoçar na cozinha e você almoçar na sala, tá? Todos os dias, é igualzinho. Né? E eu falei, saia daqui, vá para a igreja da sua esposa, era uma igreja séria, vá para lá, vá servir a Deus lá, vá ficar junto da sua família. Irmãos, eu me encontro com esse casal, eles já têm 2 filhos, e eles estão felizes. Era a expectativa que fazia com que eles se sentissem infelizes. Então, irmãos, o aumento das expectativas tem sempre impacto negativo se essas expectativas são irreais, são contribuições ruins para a nossa felicidade, né? Irmãos, por essa razão, pessoas com muito pouco recurso podem ter muita alegria e gratidão. E há uma frase de John Drescher falando de família, que eu tomei para mim, e eu acho uma frase extraordinária. Ele disse assim, muitas vezes na vida do casal, os momentos mais felizes na vida dele é quando eles estão lutando pelos seus ideais, estão lutando pelos seus sonhos. Estão com poucos recursos, estão apertados, mas eles estão ali dando o máximo e estão juntos trabalhando por um ideal maior. E aí eles olham para trás, pelo retrovisor da vida, e descobrem que aqueles anos foram muito bons. E você não tinha o dinheiro que depois eles conseguiram, não tinham os recursos que eles tinham, mas eles tinham a garra, o amor um pelo outro, um santo ideal, e foram atrás daquilo, e conquistaram. E às vezes depois da conquista não é tão melhor do que quando eles estão lutando para conquistar. É isso sim, irmãos. E o contentamento vem pela gratidão. Alguns fazem a seguinte pergunta, e eu faço para os irmãos: pessoas felizes são gratas, ou pessoas gratas é que são felizes? Hã? Como é que é isso aí? Quantos irmãos acham que pessoas felizes são gratas? Ou que pessoas gratas são felizes? Aumentou, não é? A maioria aqui pensa que as pessoas gratas é que são felizes. Eu penso que as duas premissas são verdadeiras. Norman Vincent Peale, ele é o autor de um livro, ele escreveu uns 30 livros, quem leu um, leu todos, não é? Ele era o pensamento positivo dele, né? Mas ele diz o seguinte: pessoas gratas são felizes, gratidão é o segredo do contentamento. A Bíblia diz em Hebreus
Hebreus 13:5, o seguinte: contente-se com o que você tem, pois Deus afirma: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A presença de Deus é a nossa maior bênção, irmãos. Terceira coisa, regozijem-se sempre. Nós precisamos entender, quando lemos isso, quem é o Deus das Sagradas Escrituras. A fé em Deus é a base da alegria cristã. Crer que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos o que está nos acontecendo, nos dá paz, esperança e forças para superarmos os desafios. E aí o apóstolo Paulo diz assim, ele com a sentença de morte nas mãos, ele diz assim: mas eu sei em quem tenho crido. Ele diz isso, eu sei em quem tenho crido. Aí o salmista, no Salmo 20, versículo 6, diz assim, Salmo 20, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Mas é nesse salmo que o salmista diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo 20. A nossa alegria é uma pessoa. Se nós quisermos alegria, encontrar alegria, nós precisamos olhar para Deus. A nossa força e alegria encontram-se em Deus. A Bíblia não diz apenas alegrai-vos sempre, mas Paulo, inspirado por Deus, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz isso. Deus é a fonte do nosso contentamento, porque não há alegria fora de Deus. O problema é que nós queremos ter a alegria sem a fonte da alegria. Como queremos ter paz sem o Deus da paz. Como queremos ter bênção sem o Deus da bênção. E Abacuque, naquela sua crise histórica, sem precedente, que culminou no massacre do povo de Deus, na destruição de Jerusalém, do culto da nação judaica, com crianças violentadas de todas as formas, famílias destruídas, mães mortas. Ele fala de algo que nós recitamos sempre. Olha o que ele diz ali em Abacuque, término da profecia dele, ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos das videiras, ainda que a colheita da azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, nova versão transformadora. Talvez haja alguém aqui que tenha passado por alguma coisa semelhante ao que Abacuque está dizendo ali. Quando todas as expectativas e perspectivas são péssimas, ele está falando numa economia que era baseada em agricultura e na pecuária, não é? Nos rebanhos. E aí tudo de ruim acontece. A figueira não floresce, a uva não produz, a azeitona não nasce, os campos não produzem, há uma seca, as ovelhas são arrebatadas, ladrões saqueiam, não há gado nos currais. Se fosse hoje, a pessoa diria para você mais ou menos o seguinte: olha, eu estou sem dinheiro, eu perdi meu emprego, fui demitido, tá? Não tenho trabalho, tenho procurado aí, ninguém me dá emprego, ninguém me dá trabalho, tá? Estou com um aluguel para pagar e não tenho dinheiro,
veio uma doença, a mulher está doente, o filho também está com dengue, tá? Não tenho dinheiro nem para comprar a cesta básica, mas eu estou alegre no Senhor. É possível isso? É possível isso, irmãos. E o texto de Abacuque nos faz refletir na teologia do ainda que. Teologia do ainda que não depende das circunstâncias. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, recitamos isso sempre. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. A teologia que não depende das circunstâncias está acima delas, porque Deus é a fortaleza. Pode nos acontecer nada de bom, mas eu me alegro do Senhor. E não é a teologia bíblica do tipo masoquista, não, aleluia, estou com câncer, não é isso não, tá? Mas é enfrentar com fé os problemas, não quer dizer que estamos felizes com o caos, e com a desordem e com a crise, mas estamos dizendo que nós encontramos um Deus que nos dá sentido para viver no meio da situação difícil. Todavia eu me alegro no meu Senhor. Eu estou sem nada disso, mas eu tenho um Deus no meio disso. Não há nenhum otimismo ingênuo, mas um profundo realismo. Eu sei que a coisa não está boa, mas eu tenho um Deus para me sustentar mesmo quando a coisa não está boa. A situação parece conspirar, os fatos e as notícias são os piores possíveis. As coisas estão confusas e emaranhadas, mas existe um Deus que controla a história e que sustenta a minha vida. Não é resignação, não é comodismo, não é escapismo, mas é uma alegria que vem de saber que eu não estou abandonado, que eu tenho um Deus que se importa comigo. Irmãos, é possível regozijar-se na tribulação e ser triunfante a despeito da crise, quando olhamos para Deus e não olhamos para os eventos. Abacuque estava alarmado, mas ainda que o pior lhe acontecesse, e que de fato aconteceu, ele acredita que tem um Deus para aquele momento. E é interessante que ele diz assim: Deus fará os meus pés como da corça. A corça, ela tinha força para subir as montanhas e conseguir alimentos lá em cima. Não havia figueira, não havia alimento lá embaixo, não havia nada, mas ela tinha força nos pés para subir e buscar alimento onde nenhum outro animal conseguia chegar. Deus não vai me dar as coisas de mão beijada, mas vai me capacitar para correr atrás e conseguir, com a graça dele e com o meu esforço, conseguir alimento e conseguir algo para me suster. Irmãos, é essa a ideia. Por isso Paulo diz para a gente: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. E o apóstolo Paulo mesmo dá o exemplo no capítulo 4, no versículo 10. Ele diz: eu me alegrei sobremaneira no Senhor quando vocês trouxeram através de Epafrodito oferta para mim. Né? E o segredo que ele encontrou foi esse. Mas olha só, Moisés, a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, 27... diz que diante de obstáculos intransponíveis, Moisés permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Ou seja, o seu olhar estava em Deus. Precisamos então
colocar o nosso olhar em Deus se queremos ser pessoas alegres. Se queremos ser alegres sempre, e nós começarmos a focar só nas circunstâncias, não vamos conseguir não. Mas se olharmos para as circunstâncias e olharmos para o nosso Deus, nós conseguimos vencer essa parada. Contentamento não significa negar as dificuldades da vida ou fingir que estamos felizes, mas significa termos uma experiência profunda com Deus no meio das circunstâncias mais difíceis. Pastor, amigo meu, estava falando que uma irmã da sua igreja foi diagnosticada com uma enfermidade bem pesada, câncer. E houve um momento em que ela sentia dores imensas. E um dia, já no seu estado terminal, ele estava conversando com ela e ela relatou que quando a dor se tornava quase insuportável, ela saía do seu quarto para não perturbar o seu marido e ia para a sala para conversar com Deus e cantar louvores. E no meio daquela conversa em que o pastor ouvia mais do que falava, ela afirmou que no meio de todo aquele sofrimento, ela começou a encontrar uma alegria indizível, um gozo sobrenatural pela visitação de Deus na sua vida. E aí eu falei para ele que nós conhecemos o pastor Manuel Xavier dos Santos Filho. Foi pastor da Margarida, do Zé Carlos Constâncio, da Exil, do Bergson. Temos aqui uma ala aqui, irmã Virgínia. Temos uma ala da Memorial da Tijuca aqui hoje na igreja. Pastor Xavier, aos 50 e poucos anos, foi diagnosticado com câncer. E quando ele foi diagnosticado, ele já estava com metástase. E então foram dias difíceis, ele indo para o hospital, voltando, indo. Ele tem uma frase muito bonita, ele disse que um dia ele se conscientizou que ele estava próximo da morte. E aí ele disse para Deus, Deus, eu morrendo, quem vai cuidar da minha família? E ele disse que ele fazendo essa oração, que ele demorou a fazer, porque ele não queria falar isso com Deus, né? E ele disse, Deus, eu morrendo, quem vai cuidar da minha esposa e dos meus filhos? E aí ele falou que ouviu uma vozinha dizendo para ele, você é petulante mesmo. Eu nunca esqueci isso, porque a palavra petulante não está no nosso vernáculo, no nosso vocabulário, sempre, né, irmãos? E ele falou, porque ele ouviu a vozinha dizendo assim, quem é que tem cuidado da sua família? Você? E ele ouviu uma vozinha dizendo assim, eu sempre cuidei da sua família e vou continuar cuidando. Ele contou isso para mais de 400 pastores em Cabo Frio, irmãos. E eu nunca esqueci esse testemunho dele. Mas um dia ele falou, vou morrer. E aí ele pediu ao hospital para ter alta. E ele convocou a Igreja Memorial da Tijuca para um culto. Chamou todos os seus vizinhos. Os vizinhos que eram já seus amigos, estavam acompanhando o processo dele. E fez um culto, eu acho que o Bergson foi lá, acho que Bergson foi. E alguns irmãos aqui foram lá. E nesse culto, ele fez um culto de celebração da vida. Ele falou assim, ninguém chorando hoje. Ninguém chore, se vocês quiserem daqui uns dias vocês venham aqui chorar, mas hoje nós vamos nos alegrar no Senhor, eu quero cantar os hinos que falam ao meu coração. E nós terminamos cantando aquele, ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar, e ele puxando, e os vizinhos do pastor Manuel boquiabertos, perplexos. Aquele homem não estava triste, aquele homem não estava abatido, aquele homem não estava, ó céus, ó vida, frustrado com Deus. Aquele homem estava celebrando a presença e a ação de Deus na sua vida. Regozijando-se sempre, como Deus falou. Creio que é sobre isso
que o texto está nos ensinando: nos alegrarmos. Ninguém vai conseguir entender a alegria que homens e mulheres de Deus experimentam na história, e às vezes experimentam no meio de perseguições e angústias, mas é a presença de Deus, e somente ela é capaz de derramar dentro da nossa alma regozijo e alegria. Só a presença de Deus. Por isso, irmãos, por isso a Bíblia é ousada. O apóstolo Paulo é ousado. E ele diz: regozijai-vos sempre. O segredo é regozijarmos no Senhor. Que Deus nos abençoe.